noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas na minha live desta noite. Vamos chegando, é uma honra para mim ter vocês aqui comigo nesta noite, num assunto de extrema importância, onde vamos falar sobre família em vários aspectos. Eu queria dar uma dica muito valiosa para você que está chegando, que pegue uma folha de papel, uma caneta, para anotar algumas dicas, algumas chaves que eu vou dar, que talvez seja importante você anotar isso, porque talvez o que precisa virar a tua vida são algumas chaves, e eu vou entregar algumas dicas valiosas para você. Então, antes de nós começar, vamos esperar mais um pouquinho para que as pessoas vão chegando e pedir para vocês, então, pegar esse aviãozinho que tem ali embaixo e convidar suas amigas, convida aquelas pessoas que você ama para que elas estejam presentes, porque o que eu vou entregar aqui é um conteúdo muito especial, muito valioso, que pode realmente restaurar a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus familiares. Então convida os teus amigos que se façam presente, porque realmente o conteúdo ele é transformador. Quisera eu ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo de receber esses conteúdos alguns anos atrás, quando eu ainda tinha meus filhos pequenos. Realmente é uma mudança de mentalidade, no entendimento, e que faz toda a diferença nas nossas vidas, na criação dos nossos filhos. Então, convida os seus amigos, convida aquelas pessoas que você ama e que você tem certeza que vão ser edificadas com essa palavra desta noite. Família, em vários aspectos. Eu vou fazer perguntas para você refletir, porque quando a gente reflete, as fichas começam a cair e decisões podem ser tomadas. E essas decisões, muitas vezes, é aquilo que precisava para que a chave seja virada, para que uma grande mudança possa acontecer em sua vida. E como hoje nós estamos falando sobre família, então as mudanças que devem ser tomadas e que você acha que é preciso com tudo que eu vou falar, podem e devem ser tomadas a partir de hoje, então. Ok? Então vamos dar início. Dizer para vocês, agradecer a presença da Angélica, o Clóvis, o Lourenço que está aqui me assistindo, todas as pessoas que ainda irão chegar, as que vão chegar durante a live. Dizer que é uma honra tê-las aqui nesta noite e que com certeza este assunto vai edificar a vida de vocês. Então, assim, o que é a família? Eu vou falar sobre família, mas antes disso eu queria fazer um breve comentário agora neste período da quarentena que a gente está vivendo. Nós não fomos preparados para esse momento, nós somos todos pegos de surpresa. E então, assim, é um momento bastante desafiador, porque as crianças, principalmente quem tem filhos pequenos, né? As crianças estão dentro de casa, não estão conseguindo sair. O marido, embora trabalhe, ele tem voltado mais cedo para casa, porque também não tem onde sair. Então, assim, tem aumentado a demanda por parte, principalmente das mulheres, das mães, com crianças em casas, porque não tem creche para levar, não tem colégio. Então, assim, realmente é um momento desafiador, é um momento de às vezes até de confronto, porque, olha só, quando nós somos confrontados, nós expressamos o nosso melhor ou o nosso pior. Veja bem, quando nós somos confrontados, quando nós somos, digamos assim, pressionados por causa das demandas, das grandes demandas, de como é o caso que eu venho acompanhando algumas mulheres que têm crianças pequenas nesse período. Então, assim, a reação da pessoa, ela pode ser controlada. Ela pode, tipo assim, ela pode pensar, se ela sair de casa, olha, eu vou voltar, eu vou fazer isso, aquilo, né? Eu fui no mercado, eu vou voltar, eu vou fazer, eu vou guardar, eu vou higienizar. Agora, a nossa reação, ela é imprevisível. Quando nós somos confrontados, nós vamos reagir
dependendo daquilo que a gente guarda no nosso coração, daquilo que está lá muitas vezes lá no secreto, lá no inconsciente. Então as nossas reações muitas vezes são imprevisíveis e elas vão ser colocadas, a nossa reação vai ser de acordo com aquilo que nós alimentamos no nosso coração. Então quando nós estamos com a nossa mente, que é o nosso coração, cheio de amargura, de ressentimento, de mágoas, de amargura, e muitas vezes a gente nem lembra, não se dá conta, porque às vezes aconteceu há tanto tempo, mas isso faz aflorar no momento em que um gatilho é disparado, como por exemplo numa afronta ou numa pressão, aquele gatilho da dor é disparado e nós acabamos reagindo de uma maneira imprevisível, muitas vezes falando o que não se deve, né? Alterando o tom da voz, principalmente quem tem o perfil comportamental dominante, que já tem um tom de voz assim mais alterado, parece que fala que está sempre xingando, né? Então assim, às vezes acaba então essa reação imprevisível acaba causando feridas, uma dor na vida daquelas pessoas que estão ali, nos filhos, principalmente quando os filhos são pequenos, e é aqui onde eu quero me deter mais ainda. Como é que a gente pode fazer diferente daqui? Vocês que têm filhos pequenos ou quem é adulto, mas um dia vai ser avó, ou que está aqui, pode passar para os seus filhos essas dicas valiosas. Como eu disse antes, quisera eu ter tido essa oportunidade de saber isso que eu sei agora. Mas graças a Deus que ainda é tempo, porque eu faço diferente daqui para frente e meus filhos poderão fazer diferente daqui para frente. Então veja bem, todo ser humano ele nasce para ser amado, né? E aqui nós vamos falar de família. Família, o que é a família na narrativa bíblica? É um local de refúgio. E o que é esse local de refúgio? É um local de acolhimento, é um local de amor, de nutrição, de formação, de aconchego. Esse é o conceito da família, local de refúgio. É aquele local que por mais que você viaje, que você sai, que você vai a uma festa, mas que você não vê a hora de voltar para casa porque é o teu cantinho, é ali que você se sente bem. Esse é o local idealizado por Deus, um local de refúgio, onde os filhos são gerados, acolhidos, ensinados, repreendidos com amor. A família é onde ela é o cenário onde é construído a nossa identidade. E o que é a nossa identidade? É o senso de pertencimento. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, veja bem. Então existe uma família, o pai, a mãe, uma criança, digamos de 2 ou 3 anos. O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora e essa criança passa o dia todo numa creche. Chega tardinha, os pais vão buscar a criança na creche, vêm para casa. Veja bem, o pai e a mãe já trabalhou todo dia fora. Muitas vezes a mãe chega em casa, tem todos os afazeres para fazer, tem a janta para fazer. Se ela não tem um marido que é compreensível, ela vai ter que fazer tudo sozinha, vai ter que dar contas das demandas da casa, ela vai ter que ser mãe, vai ter que ser esposa e vai ter que ser dona de casa. E às vezes ela está muito cansada. E essa criança, ela quer atenção, porque ela vê muitas vezes a mãe, o pai ali, ela quer se sentir pertencente àquela família, uma necessidade do ser humano de ter esse sentimento de pertencimento, que é onde ela busca a identidade, onde ela vai ser firmada. Eu quero pertencer. Aí este pai que já está estressado do trabalho, essa mãe que está cansada, o que vai fazer? Ou ela vai levar essa criança na casa da avó, ou ela vai, se ela tem a babá, ela vai entregar para a babá cuidar, ou então ela vai dar um tablet, um livro, ou vai colocar na frente da televisão porque ela precisa fazer as coisas ou porque ela não tem realmente no coração dela, ela não tem aquela função, como é que eu podia dizer, aquele instinto de mãe. Muitas mães são desligadas mesmo. Mas eu não estou aqui para julgar essa questão, estou aqui para dizer que essa criança ela quer se sentir pertencente. E ela fazer tudo para chamar atenção. Ela se atira no chão, ela grita, às vezes ela já deixou a fralda, mas ela faz xixi, cocô na calcinha. E ela faz tudo para chamar atenção, ela diz assim, ei, socorro, eu tô aqui, olhem para mim. E o pai e a mãe, muitas vezes estressados,
cansados, às vezes querem assistir uma televisão, querem se estirar, acabam gritando com essa criança, ou então acabam dando comidinha e dizem, é hora de dormir. E ali se encerra aquela jornada, aquela criança vai dormir frustrada, porque é mais um dia, mais uma noite que ela vai dormir sem ter a atenção do pai e da mãe. Veja bem, é um cenário que não é difícil de acontecer e tudo que eu já vivi, pelas experiências que eu acompanho das mães hoje, é realmente assim que acontece. Né? Principalmente das mães que trabalham fora de casa, que têm grandes demandas, né? Ou mesmo agora na quarentena, elas estão com uma demanda assim de sobrecarga, umas trabalhando em casa, fazendo home office, outras trabalhando fora, mas retornam para casa e a demanda, e a criança, o filho, ele tem que se sentir amado, ele quer se sentir pertencente, então ele faz pirraça, ele faz de tudo para chamar atenção. Por quê? Porque ele precisa ser amado. Então, como é que tu pode transmitir o amor para essa criança? É descer na altura, olhar no fundo dos olhos, é conversar com essa criança, é largar o que tu está fazendo e dizer, filho, a mãe te ama. Explicar, a mãe trabalha todo dia, mas quando eu volto para casa, eu tenho que trabalhar, mas a mãe te ama, independente do tempo que eu fico contigo. O pai também. Olha só, dentro de uma família, existe uma hierarquia, porque a família é uma instituição criada por Deus e tudo que Deus fez, ele colocou ordem, ele colocou uma hierarquia. Cabe ao pai as suas funções, a mãe tem as suas funções e o filho também. O pai, por exemplo, ele tem a função, biblicamente falando, ele tem a função de governo, de líder. Ele governa a casa. O que quer dizer isso? Ele tem que mandar. Não é mandar, não é ser autoritário. É falar da autoridade, autoridade de líder espiritual da casa, de provedor, de estar olhando para sua mulher, de estar olhando para os seus filhos, de prover as necessidades, de amar, de ensinar, de impor limites com amor. E a mãe, qual é a função da mãe? A mãe é a geradora de vida, a mãe é que acolhe, que nutre, né? É aquela que dá o primeiro alimento para o bebê, antes no útero, depois quando amamenta. E ela é a guardiã da casa. Não é à toa que a mulher dá à luz, né? Quando ela ganha o neném, a gente diz, a mãe deu à luz. Por que ela dá à luz? Porque é ela quem ilumina a casa, é ela que harmoniza a casa. Vocês podem perceber, vocês que são mães e que estão me acompanhando, quando a mãe não está bem, ela está às vezes para baixo, que nem sempre a gente está bem, parece que tudo vai mal. O marido não fica bem, os filhos não ficam bem, parece que, né, desce uma nuvem negra sobre a casa, porque a mulher é a guardiã do lar. Ela é a coluna, o sustento. A mulher, ela tem uma função de ser a ajudadora do marido. Eu estou falando biblicamente e depois eu vou explicar por quê. Então, ela é a ajudadora. A mulher tem que ser submissa ao homem. Quando eu falo em submissão e outras mulheres falam, as pessoas dizem, credo, eu não. Submissão parece algo assim de ser pisada, coisa assim. Não, gente. Ser submissa é estar, submissão. Sub é estar sobre, né? De estar, missão é a missão do marido. Qual é a missão do marido? É de governo, de liderar, de amparar, né? De fomentar a família. A esposa, então, ela está sob a missão do marido. Ela não está nem na frente nem atrás. Ela está do lado do marido. Ela caminha ao lado. Ela é a ajudadora. Então, essas são uma das funções do papel dentro da hierarquia constituída por Deus. E quando você vai lá em Efésios, no capítulo 5, fala dos papéis do marido, o que compete ao homem, o que compete à mulher e aos filhos. E quando esta ordem é quebrada, por exemplo, quando a mulher ela já tem um perfil comportamental de ser dominante, ela gosta de mandar, ela não gosta de esperar, às vezes o marido é um pouco, ela tem um perfil diferente, ele demora para ter as decisões, ele é mais sensato, mais racional, não age muito pelas emoções. A mulher que é dominante, ela não entende dessa questão de perfil, ela não sabe dessas questões, das leis que regem
né? As leis bíblicas que regem uma família, que regem o casamento, o que acontece? A mulher acaba sendo, entre aspas, a mandona da casa. É ela quem manda tudo, ela quem decide tudo. Veja bem, eu falei que Deus, ele é perfeito. Deus fez as leis, nos deu as leis para nós, para ser exatamente como nós devemos andar para ter sucesso. Sempre, olha só, Deus é um Deus de princípios, né? Ele coloca a ordem. Sempre que alguém subverte a ordem, acontece o quê? A rebeldia, a desobediência da lei. Quando nós desobedecemos, nós caímos em rebeldia. E a rebeldia, ela não vai ser só sobre a nossa vida, mas ela vai ser sobre os nossos filhos. Então, quando a mulher, ela quebra a ordem da casa, ela quer, tipo assim, mandar, aquela mulher, falando numa linguagem bem popular, aquela mulher que gosta de mandar, que gosta ela não espera o marido dar opinião, ela vai na frente, tudo tem que ser do jeito dela. Ela está ensinando, porque nós ensinamos os filhos não com palavras, mas com atitudes e com ações. Ela está ensinando os filhos a fazer exatamente como ela faz. Então já houve uma subversão da lei. Então aquilo que era para ser perfeito, o lar que foi constituído, um propósito de Deus, de ser o local de refúgio, o local onde se constrói a identidade do filho, onde o filho se sente pertencente. Por uma questão de subversão da lei ali, que foi quebrado um princípio, e sempre que há uma quebra de princípio, o princípio acaba nos quebrando. Então, a mulher ali, ela quebrou o princípio, ela começa a desonrar o seu esposo, né? E o que acontece? Então, a quebra desse princípio causa a rebeldia. E a rebeldia, ela traz consequências gravíssimas na família, não só para a vida da mulher, mas para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Porque veja bem, nós mulheres, nós carregamos a feminilidade até de 3 a 4 gerações. Isso é bíblico. Lá tem uma passagem que diz: eu visitarei a iniquidade dos teus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, tudo que nós fizemos, como nós estamos aqui falando em família, então toda decisão, todas as minhas atitudes que eu tenho hoje vai repercutir hoje e principalmente no futuro, na vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Olha como é forte isso. Então toda vez que eu infrinjo uma lei, toda vez que eu me rebelo contra meu marido, eu quebro um princípio, eu estou trazendo complicações, problemas, para não falar em maldições na minha vida e na vida dos meus filhos, meus netos e bisnetos. E isso tudo muitas vezes a gente fala porque não tem o conhecimento necessário. E aí muitas vezes a mãe, às vezes lá na frente, ela diz: mas eu criei meus filhos tudo igual, o que é, por que um é assim, por que o outro é assado? Ah, mas esse meu filho é muito parecido com o avô, é muito parecido com a avó. Porque veja bem, família, e é o tema desta noite, a família, nós carregamos a transmissão geracional. Nós, através do nosso DNA, nós carregamos não somente as doenças, como muitos sabem, mas nós carregamos através do nosso DNA comportamentos, uma cultura, tudo aquilo que nós aprendemos de certo, principalmente de errado. Então, tudo aquilo que nós aprendemos de errado, né, através das gerações, através dos pecados geracionais, nós vamos repassando de geração em geração, até que o conhecimento chega na vida das pessoas e aí elas vão ter a opção de querer, ou vou continuar assim, ou eu decido quebrar. Então, assim, é muito forte esse assunto, mas é muito especial porque ele é libertador. E isso aconteceu comigo quando eu me dei conta de certos comportamentos que eu vinha repetindo e que não eram comportamentos meus, mas que inconscientemente, aquilo que eu mais abominava nos meus tios, lá na minha família, com minha mãe, com meu pai, inconscientemente eu acabava repetindo com os meus filhos. Então, veja bem, na família, como eu disse, nós, voltando ao assunto da família como um projeto de Deus, é algo divino, é na família onde o ser humano ele tem essa capacidade de se desenvolver emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente.
numa família saudável, né? Agora veja bem, quando eu disse quando é quebrado esses princípios e isso é passado de geração em geração, através do quê? Através principalmente através dos nossos sentimentos. Então eu vou dizer mais uma vez, nós seres humanos, nós nascemos para ser amados. Então digamos assim, que vou dar um exemplo aqui da minha família, não que seja real, mas eu vou citar um exemplo. Digamos assim, que meu pai e minha mãe, eles foram criados e também trouxeram no DNA deles sentimentos de rejeição, de inferioridade, crenças de que eles não eram capazes o suficiente para fazer determinadas coisas, crenças de que tudo era difícil, de que dinheiro não trazia felicidade, de que dinheiro era sujo, de que dinheiro era difícil de ganhar, de que casamento não dá certo, que filho é tudo igual, os filhos são desligados, os filhos desobedecem aos pais. Tudo isso são crenças. Porque na verdade, como eu disse, nós somos filhos de um Deus vivo que ele colocou uma ordem, leis e diretrizes para nós seguir e ele deixou um manual que é a Bíblia para nós seguir. Muitos por não conhecerem ou porque realmente, em muitos casos, às vezes, por questões emocionais, por feridas na alma que carregamos, as pessoas às vezes até tentam ler e não conseguem, não têm o entendimento. Então, quando a pessoa ela não é amada o suficiente como um ser humano, como eu falei, essa criança que quer atenção, ela quer se sentir pertencente ao núcleo familiar, mas ela não consegue entrar porque os pais não dão espaço para ela e ela vai crescendo naquele ambiente, se sentindo no inconsciente dela, ela vai ter essa seguinte leitura: eu não sou bem-vindo nessa casa, eu não devia ter nascido, meu pai e minha mãe não me dão atenção. E aí numa família disfuncional, onde a lei já foi quebrada, né? Então o marido grita com a mulher grita com o homem, a mulher desrespeita o homem desrespeita a mulher, já entrou assim a perda já não tem mais respeito. Aquela criança ela está inserida naquele contexto, ouvindo gritos, ouvindo palavrões. Muitas vezes ela é abusada física e emocionalmente, né, pelos seus pais, porque os pais estão em atrito, acaba descontando nessa criança. Então, qual é a leitura que essa criança vai fazer da vida dela? Veja bem, ela nasceu para ser um ser perfeito, para ter crenças positivas, para ter uma vida extraordinária, porque todos nós nascemos para ser felizes, para termos uma vida em abundância em todas as áreas. Mas aquela criança criada naquele contexto daquela família, vendo pai e mãe brigar, ouvindo muitas vezes: tu só me dá trabalho, menina, tu não para, tu só faz as coisas erradas, tu é burra, tu não devia ter nascido. Ou, enfim, uma série de coisas que muitos de vocês já ouviram. Qual é a leitura que uma criança, digamos de 3 ou 4 anos ou até menos, né, vai fazer da vida dela? Para ela, o pai e a mãe são os primeiros heróis, né? São os heróis dela, e tudo que pai e mãe fala, por mais que seja uma besteira, ela vai acreditar como sendo verdade. Então, ela ouvindo aquilo e ela sentindo tudo que ela sente, ela vai se sentir uma pessoa infeliz, vai se sentir uma pessoa rejeitada. E a semente de rejeição, ela é plantada ainda no ventre da nossa mãe. Então, quando aquela mãe, muitas vezes, digamos assim, aquela mãe que engravidou e não estava preparada para ser mãe, ou não era aquele momento, mas ela engravidou, e aí ela passa por uma série de circunstâncias. Às vezes o pai não queria o filho, pensa em abortar, ou aí ela pensa que queria, eu quero um menino, mas aí nasce uma menina. Todas as emoções da mãe passam para o feto, todas. Então eu sempre costumo dizer que quando a criança nasce, nós temos os 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Então, nós temos o lado racional e o lado emocional. O racional, ele nasce zerado, nós vamos aprender com o decorrer da vida, conforme nós vamos estudando, aprendendo. Agora, o emocional, uma grande parte do emocional já vem formatado no hemisfério direito, que é o lado emocional. Então, essa criança, ela já nasce se sentindo rejeitada. Ela vai ser uma criança que ela já vai manifestar os primeiros comportamentos dela, ainda bebê. Ela vai ser uma criança chorona, dependente,
muitas vezes ela vai chorar, ela vai querer comer demais e a mãe dá-lhe mamar, dá mamar, a criança vomita, porque ela já se sente rejeitada, ela precisa da presença da mãe mais perto para se sentir amada. E quando a mãe não é preparada, ela não sabe fazer essa leitura, às vezes ela fala coisas que não devia, muitas vezes perde a paciência e tudo isso vai entrando na mente da criança. E essa criança ela vai crescendo, ela vai até os 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade são formadas as nossas crenças de quem eu sou pertencente, eu sou quem é meu pai, quem eu sou, de onde eu vim. Quando ela não se sente pertencente, ela vai ter uma identidade distorcida, ela não vai saber quem ela não sabe quem ela pertence, ela não tem um referencial de pai e de mãe para olhar, porque o pai foi sempre aquele pai desligado, que dava mais atenção para o trabalho, para os amigos, para os jogos do que para a criança. Porque não basta ser pai, não basta ter o DNA. DNA não garante a função paterna. O que garante a paternidade, a função paterna, é estar presente, é o olho no olho, é estar ali, é olhar, é validar. É quando o filho acerta, ir lá e validar e abraçar. Quando ele erra, dizer, filho, eu sei que tu pode muito mais. Foi só um erro, mas não é porque tu errou, o pai te ama mesmo assim. Este é o verdadeiro pai que está criando crenças fortalecedoras. Essa criança vai crescer e quando ela for adolescente ou adulta, ela vai saber quem ela é. E aí podem falar o que quiser dela, que ela não vai se importar, porque ela tem uma identidade, ela sabe para que ela veio. Agora, ao contrário, o que é a nossa realidade hoje em dia, estampada nas mídias, nas novelas por aí? É aquela família disfuncional, onde o pai chega em casa, acaba bebendo, e depois acaba se atirando no sofá, seu filho vai lá brincar, ele manda calar a boca, né? A mulher fala alguma coisa, ele já grita. Então, qual é o referencial de casamento que essa criança vai ter para quando ela for adulto? A leitura que ela vai fazer de que casamento só traz infelicidade, de que casamento não dá certo porque um grita, outro... Então, assim, esse adulto nunca vai querer casar. Ou se casa, já casa sabendo que não vai dar certo, porque ele teve um referencial. Foi formatado crenças na mente dele e ele acredita como sendo uma verdade. Porque é assim que ele se vê, é assim que ele vê as coisas e o mundo. Isso se chama crença limitante. E limita isso em todas as áreas da nossa vida. Sempre que nós ouvimos repetidas vezes frases que nos desanima lá na nossa infância. Ah, filha, tu só me dá trabalho. A professora diz, tu é uma burra, tu não consegue fazer nada. Teus colegas vão de 10 a 0. Ou aqueles pais que gostam de comparar um filho com o outro. Olha, minha filha, aquela assim, olha, nunca me deu trabalho. Agora, esse menino, isso assim é um mal terrível, causa uma ferida na alma muito grande. E, gente, quando eu falo aqui em alma, eu tô falando das nossas emoções, da nossa mente. A alma é o nosso ego, é a parte subjetiva de nós. É onde forma as nossas feridas, nossas dores lá do passado. Então tudo isso, tudo que eu tenho falado, né? Todas as palavras ditas, toda a ação, seja ela por ação ou por omissão dos pais que tenham magoado a criança, tudo isso vai formatando as crenças de quem essa pessoa é. E aí ela vai se sentir uma incapaz, aquela criança que sempre ouviu palavras negativas, né? Ela sempre ouviu que o irmão era melhor. Tu nunca vai ser igual ao teu irmão, tu nunca vai ser igual ao teu primo, sim, que faz as coisas certas, vai bem no colégio. Tudo isso vai deixando essa pessoa se sentir inferior, incapaz, formando crenças de que ele não é capaz. E muitas vezes essa criança, ela cresce, torna um adolescente, um jovem, um adulto, muito inteligente intelectualmente, mas emocionalmente é um fracasso. Ele faz vestibular, os melhores cursos ele passa, ele tem os melhores empregos, ele ganha muito bem financeiramente, mas emocionalmente ele é uma pessoa com problemas nos relacionamentos, ele não consegue se relacionar com ele mesmo, ele tem problemas de depressão, vários transtornos mentais, ou
aquela pessoa extremamente fechada, que não consegue se comunicar com as pessoas, não consegue se desenvolver, tem problemas no trabalho, porque emocionalmente ele está com sua alma fragmentada. E 85% dos nossos resultados são devido às nossas emoções. E grande parte das nossas emoções são ainda aquelas que nós carregamos lá do nosso passado, de tudo aquilo que nós vivemos naquele contexto da família, né? Não esquecendo que tudo que eu estou falando aqui está relacionado com a família. Então, vocês vão me dizer, mas então meu pai e minha mãe erraram comigo. Todos nós erramos. Pai e mãe erraram com nós, sim. Por quê? Porque eles foram, eu sempre gosto de dizer isso, nossos pais foram vítimas de outras vítimas. Como eu falei antes, nós carregamos de 3 a 4 mulheres na nossa geração. Então, uma mãe e um pai que saíram de casa com problemas emocionais com seus pais, talvez o pai queria sair de casa antes do tempo, ele queria trabalhar, ele queria estudar, o pai e a mãe não deixou, ou foram aqueles filhos que foram abusados emocionalmente, foram espancados e nasceram carregados de raiva no seu interior. Porque não tem como uma criança ser abusada na sua infância e não sentir raiva. A raiva é o sentimento mais frequente na vida das crianças. Então essa criança que foi carregada de raiva, de mágoa, de tristeza, de tudo quanto é sentimento tóxico, ela foi viciada durante sua infância alimentando aqueles sentimentos tóxicos, porque todo sentimento causa uma química cerebral, que pode ser boa ou ruim, e sentimentos tristes, de raiva, tristeza, depressão, causam sentimentos tóxicos, e essa química tóxica vicia. Então ela nem se dá conta, mas quando ela sai de casa, ela estava tão acostumada a ouvir pai e mãe brigar, filho mandando no pai, mulher mandando no marido, irmão brigando com o irmão, saindo brigado, e eles saíram com uma carga emocional muito pesada. Mas eles achavam que era assim mesmo, ou não sabiam, ou enfim, entraram num novo relacionamento, entraram de uma forma errada, porque muitas pessoas casam para ser feliz, só que na verdade o casamento ideal é aquele que casa para fazer o outro feliz, a mulher casa para fazer o esposo feliz e vice-versa. E aí a mulher e o esposo, os dois doentes emocionalmente, vieram de lares disfuncionais, entram no relacionamento, cada um apostando mais sobre o outro, e quando passa aquela fase, os primeiros meses, os primeiros anos, acaba frustrando. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, ele vai atrair para a sua vida esposo ou esposa exatamente igual, com aquela química cerebral que ele foi acostumado a viver lá na sua infância, justamente para alimentar seus vícios emocionais. Veja bem que interessante isso. Então, aquela criança que foi criada num lar disfuncional, ouvindo gritos, ouvindo discussão, muitas vezes vendo o pai bater na mãe, mãe mandando no marido, mandando calar a boca, etc e tal. Ela casa com uma expectativa que vai fazer diferente, só que aquilo, como ela não foi curada lá atrás, e aquilo que ela mais abominava, ela vai acabar inconscientemente repetindo na vida com seu esposo e com seus filhos. E isso vai passando de geração em geração, até que o conhecimento chega, como hoje está chegando para vocês. E aí vocês vão decidir, que legado eu quero para minha vida? Da onde eu vim? Parei um pouquinho. Isso que eu estou vivendo hoje, do jeito que eu estou me sentindo, é meu ou são crenças que eu trouxe lá da minha infância, do meu passado? Isso que eu estou falando é minha ou é do meu pai, que eu ouvia meu pai falar, minha mãe falar? Esse jeito que eu tenho de ficar fofocando, para isso, eu quero a minha tia lá, e fofoca não é bom, então eu vou resolver quebrar isso da minha vida. E é isso que é o fantástico de tudo isso, é nós tomarmos a consciência, ter esse conhecimento, trazer à luz tudo aquilo que eu vivi, a história do meu passado. É importante eu saber dos meus antepassados, saber como é que era a vida do meu bisavô, da minha avó, dos meus tios, meu pai, minha mãe.
Quais eram as doenças mais comuns? Que tipo de comportamento? Como é que eles eram espiritualmente? A qual é o Deus que eles serviam? Como é que era financeiramente? Como é que eles eram com suas esposas? Porque quando vocês mergulham no passado, nos antepassados, vocês vão entender muito do que você está vivendo hoje. Eu repito mais uma vez, nós somos transmissores geracionais. Nós carregamos coisas de 3 a 4 gerações. Muitas vezes a gente nem conhece, eu não conheci meu bisavô, mas eu carrego traços da personalidade dele, do comportamento dele, das iniquidades dele. Graças a Deus que não, porque eu já me libertei, já fiz cura, libertação, quebra de iniquidade, mas tem muita gente que não sabe e não fez. Então, muitas vezes a vida está trancada e não flui, porque tem muitas amarras do passado que precisam ser desfeitas. E tudo aquilo que não é curado, ela é propagada de geração em geração. Então veja bem como eu vejo hoje, né? A minha avó, a minha mãe já tem neto, bisneto, minha irmã tem neto, como elas amam os netos, os bisnetos. Agora você imagina quando você tem esse conhecimento de que tudo que você faz de errado, você não está só te prejudicando, mas tu estás prejudicando teus filhos, teus netos, teus bisnetos. E aí o peso é bem maior. E aí sim eu vou querer saber mais, eu vou querer estudar, eu vou querer ler, eu quero saber o que a Bíblia diz lá sobre os deveres da família, porque eu não quero mais, eu decido cortar isso, eu decido quebrar, da agora em diante eu vou fazer diferente, porque eu quero bênção para minha vida. E aí eu vou entender que não adianta prosperar só numa área, ter sucesso, por exemplo, só financeiro. O sucesso é ser próspero e abundante em todas as áreas da nossa vida. Principalmente, não adianta prosperar lá fora se na nossa família falhar. Não adianta ganhar bem financeiramente se os filhos estão disfuncionais, se filho não se relaciona com mãe. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu tenho orado muito sobre isso, assim, porque eu também falhei muito como mãe, e se eu estou hoje aqui falando, porque eu tenho autoridade para falar das coisas que eu passei. E quando a gente vive, né, quando a gente entende e é curado, é liberto, nós criamos autoridade para falar. E hoje eu tenho autoridade para falar, porque eu como mãe falhei muito com meus filhos. Mas isso também, eu já conversei muito com eles, e assim, nós temos que entender que nós somos seres em construção. E eu gosto muito do versículo que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? Então assim, Deus começou uma boa obra na minha vida no momento que eu nasci, no momento que você nasceu, e só vai concluir quando você partir daqui, né? Quando você morrer. Então assim, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que pedir para Deus que nos ilumine, que nós sejamos pessoas melhores. Mostra-me, Senhor, aonde que eu estou falhando, o que eu posso fazer de diferente para que a minha geração seja diferente, para que os frutos dos meus filhos sejam diferentes, para que eles não venham repetir as coisas que eu fiz, que meu esposo fez, que nós carregamos de outras gerações. Isso é muito importante, a quebra. Como a Bíblia diz, quebra de maldições. Na linguagem do coaching nós falamos quebra de padrões negativos. Eu digo mais uma vez, tudo aquilo que nós não gostava, tudo aquilo que a gente abominava de pai e mãe, seja ele o comportamento, o jeito que eles nos tratavam, a surra que eles nos deram, a forma como eles falavam com nós, tudo isso inconscientemente a gente acaba fazendo com os nossos filhos, né? Então, por exemplo, se uma mãe ela foi rejeitada, uma filha foi rejeitada pela mãe, digamos, porque ela não se sentiu amada, não se sentiu aceita pelo seu pai, o que vai acontecer? Ela vai rejeitar um dos seus filhos. É você perceber, quando você começa a entender isso e você começa a mergulhar na história dos seus antepassados, vocês vê as histórias se repetindo. Ah, o avô bebia, o pai bebia, o filho bebe. O avô se separou, se divorciou, um dos filhos se divorcia, um dos netos se divorcia. É padrão, isso é geneticamente, é passado no DNA, não é que é genético, é passado no DNA das células, são padrões, são iniquidades. E isso tem que ser quebrado. Aí se ouve muito, na minha família, todos tem uma idade, as mulheres quando tem tal X idade morrem de câncer. Isso não é o normal.
E quando a gente não sabe, a gente acaba falando e a nossa palavra tem muito poder. É aqui importante eu falar sobre isso. Tudo que nós falamos tem poder para dar vida ou para gerar morte. Então, quando a gente repete aquilo com convicção, a nossa palavra, no momento oportuno, vai materializar e vai acontecer. E essa questão de dizer que na minha família, a minha avó morreu de câncer, a minha bisavó morreu de câncer, minha mãe, eu vou morrer de câncer. Eu já ouvi isso na minha família, gente falando isso. Eu vou morrer nova e vou morrer de câncer. Com certeza ela já está decretando, ela já está profetizando sobre a vida dela. E isso é um padrão que tem que ser quebrado. E nós quebramos passando primeiro, trazendo a consciência tudo isso, conhecendo a nossa história. Tem gente que não quer nem ouvir falar de família porque foi tão ferido lá atrás, então não quer saber, não quer nem mexer. Ela não sabe nem da vida dela, muito menos dos seus antepassados. Só que isso traz prejuízo, porque essa pessoa, ela entra no automático e ela acaba vivendo de um jeito que ela acha que isso é o normal. Eu sou assim, eu vivi assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Vocês lembram daquela música? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Tem pessoas que são assim, que acham que isso é normal. Gente, não é normal. Tudo que é disfunção não é normal e tem que ser quebrado, tem que ser tratado. Se você vê coisas se repetindo na sua família, liga ali um farolzinho, o que está acontecendo? Na minha família tem, a minha avó era depressiva, minha mãe é depressiva, minha filha é depressiva. Lembrando aqui que depressão, gente, a depressão ela é um excesso de passado. São aquelas pessoas que não fecharam, não fizeram as pazes com o seu passado. São pessoas que foram feridas na sua alma, feridas profundamente lá na sua infância, foram abusadas, muitas vezes sexualmente, por um tio, por um primo, às vezes por próprio pai, padrasto. E o abuso sexual traz assim feridas profundas. Mas veja bem, tudo que eu estou falando, depois no final eu vou dar boa notícia, tá? Porque tudo tem cura. Tá? Tudo tem cura. Eu trago uma palavra um pouco forte, mas no final eu trago esperança. Então, os abusos, seja ele físico, emocional, seja ele físico com as surras que levaram, com as palavras que foram ditas, né? Tem pais, principalmente os filhos de italianos, que pais diziam um monte de coisas, xingaram, tu é imprestável, tu é uma inútil, tu é sua traste, tu não é boa de nada. Tudo isso foi entrando na mente das pessoas e é assim que as pessoas se acham hoje. Elas se acham uma inútil, que elas não são boas para nada, porque ela entendeu e pegou aquilo como sendo uma verdade para sua vida. Só que isso não é verdade, isso é um engano. Foi levantados fortalezas dentro da mente, né? E o inimigo entra ali justamente para soldar aquelas fortalezas e fazer você acreditar que você é uma inútil. Só que ninguém nasce errado. Todos nós nascemos com potencial, todos nós nascemos para ter uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. E tudo que não for abundância é uma disfunção e que tem que ser tratada, tem que ser quebrada. Então veja bem, como é que eu faço? Aí você que está me assistindo, você vai pensar assim, bom, eu nasci numa família também, que a mãe mandava muito no pai, que o pai então brigava com a mãe, eu ouvia todas aquelas discussões e enquanto ela é criança, todas as brigas que ela ouve do pai e da mãe, ela acha que tudo é por conta dela. Se o pai se separou, saiu de casa, ela acha que ela foi a culpada porque ela não foi tão boa assim, porque se ela fosse mais boazinha, o pai e a mãe não teriam brigado. Se ela vê o pai que é alcoólatra, na cabecinha dela, ela acha que o pai bebe por causa dela. E ainda mais isso somado com tudo aquilo que ela ouviu repetidas vezes do pai e a mãe muitas vezes viu, tu é culpado, se tu não tivesse nascido. Enfim, um cenário de dor. E vocês imaginam essa criança crescendo nesse cenário, ela se tornando um adolescente, muitas vezes esse adolescente, ele não se sentindo pertencente a essa família, num grupo de pai e mãe, quando ele ficar adolescente, adulto, ele vai buscar alguém para se sentir pertencente. Muitas vezes ele vai buscar através da droga, muitas vezes vai buscar através do cigarro, da bebida, às vezes ele vai buscar através da compulsão da comida, compulsão por sexo, compulsão por comprar, porque ele quer suprir uma necessidade
que não vai ser em coisas externas, aquilo só vai ser suprido no seu interior. Agora veja bem, eu vou falar um pouco mais da questão da paternidade. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nossa, eu tenho pouco tempo. A questão do pai, gente, é muito importante. É o pai quem dá o senso, a direção na vida do filho. Aquele pai que está presente, aquele pai que vibra com o filho. Como eu falei antes, quando ele erra, o pai está dizendo, meu filho, não, você tirou nota baixa, mas essa nota não define quem tu é. Tu é extraordinário, tu é meu filho querido e eu sei que da próxima vez tu vai fazer diferente. Essa criança na próxima vez vai fazer o possível para se superar. Agora, se aquele pai disse assim, tu é um burro, tu é idiota, tu só me faz passar vergonha, essa criança ela vai se anular. E quando ela vai crescer, ela vai fazer de tudo. Porque ela levantou um muro dentro dela, inconsciente, e ela jurou para ela mesma, um dia eu vou te provar que eu sou o melhor sim, eu vou ser melhor do que o Senhor. Inconscientemente, por causa daquela dor que ele sentiu. E quando ele é adulto, ele vai fazer de tudo, ele vai estudar, ele vai ser bem sucedido, porque ele quer provar para aquele pai que ele consegue sim. Só que por trás ele pode até ser bem sucedido, pode ser bem financeiramente, mas emocionalmente ele está quebrado. E ele não é feliz, ele não se relaciona. E ele não se relaciona bem com ele mesmo, ele não se relaciona bem com pessoas, ele tem problema no trabalho, com colegas, porque ele é doente emocionalmente. E queria falar também aqui das questões das doenças psicossomáticas causadas pelas dores da alma, por causa da nossa família, das famílias, né? Daquelas famílias disfuncionais, não da família Projeto de Deus, mas das famílias disfuncionais, onde são criadas com brigas. Então, já é comprovado assim que a grande parte das doenças, para não dizer todas, para não generalizar, elas são advindas da parte emocional, porque tudo aquilo que não é expressa através da palavra, ela é expressa através do sintoma. Então veja bem, aquela filha, talvez a filha mais velha, que foi sobrecarregada, ela teve que deixar de ser criança muito cedo, porque ela teve que ajudar a mãe nos afazeres da casa, ela tinha irmãos mais jovens para cuidar, ela foi a segunda mãe dos seus irmãos. Aquela filha muitas vezes, ela carregou o mundo nas suas costas. E quando ela sai de casa, ela sai assim muito sobrecarregada. No fundo ela sente uma certa raiva do pai e da mãe, inconscientemente ela não sabe disso, porque ela perdeu grande parte da infância. E ela vai constituir uma família, já vai constituir uma família disfuncional, porque ela não está bem. Porque ela já carrega traumas emocionais do seu passado. E essa mãe, ela vai chegar num ponto assim que ela vai acabar tendo problemas na coluna, problemas de artrite, problema de artrose. Todas as doenças, elas têm um fundo emocional. As questões relacionadas a ossos, artrite, artrose, tem muito a ver com questões de pessoas que levaram o mundo nas costas, aquelas pessoas sobrecarregadas, que teve que exercer o papel da mãe, o papel do pai dentro de casa. Então, cuidado, vocês que têm assim, sempre assim querendo resolver o problema de todo mundo, você que acha que é a mãezona de todo mundo, que todo mundo pode adoecer, menos eu, cuidado. Tudo aquilo que não é expressado através da fala, ela é expressada em sinais através da doença. Doenças emocionais, psicossomáticas. Nós vivemos numa era da medicalização, onde os medicamentos são vendidos de forma assim, as pessoas têm procurado muitos psiquiatras, psicólogos, em busca de uma resposta para aquele vazio, aquela dor interior, aquele vazio da alma. Só que, infelizmente, os medicamentos, eles mudam a química cerebral, mas eles não trazem o valor para a tua vida, não te dão um sentido para a vida. O que dá o sentido para a vida é quando nós conseguimos identificar tudo aquilo que estava nos prisionando, tudo aquilo que nos causava dor, todo aquele fardo daqueles anos e anos que a gente carregou da nossa infância, toda aquela rejeição, todo aquele desamor, todas aquelas palavras que ainda você sonha de noite ouvindo o pai e da mãe gritando atrás de você, dizendo que você era isso, você era aquilo. Tudo aquilo, todo aquele fardo que você não conseguiu deixar lá atrás, você carrega para onde você for, independente de onde você for, independente
com quem você está. E aí entra no relacionamento, não dá certo, termina o relacionamento, entra num outro, também não vai dar certo, porque o problema não é o cônjuge, o problema muitas vezes é conosco, por causa do quê? Por causa dos sentimentos tóxicos, de toda aquela amargura, ressentimento. Sabemos que a amargura em excesso é como um câncer nos ossos. Ela vai criando raízes dentro do nosso corpo, invadindo todas as células. O câncer, no fundo, ele tem uma raiz de amargura, sim. Não vou poder me deter aqui em função do tempo. Mas doenças, por exemplo, a depressão, é a demissão de si mesma. A pessoa não quer mais viver, porque ela está cansada, ela tem uma dor, um vazio tão grande, ela não sabe por quê. Mas é uma carga emocional, fraturas emocionais lá do passado, que ela precisa se libertar através do perdão. A fibromialgia é uma depressão na carne, um pedido de socorro, eu não aguento mais. Então, gente, assim, todas as doenças, ela tem um fundo emocional, os transtornos de pânico, transtorno de ansiedade, déficit de atenção. Quando eu trabalhava na unidade de saúde, como eu via a mãe chegando lá desesperada, pegando uma receita de Ritalina para dar para o seu filho. Naquela época eu não tinha esse entendimento. Queria ter o entendimento para ter uma conversa com os pais, com aquelas mães e dizer: mãe, o remédio para o teu filho não é a Ritalina, você vai estragar teu filho. O remédio para o teu filho é o amor. Desce na altura do olho dele, olha no olho, diz para ele que ele é valioso, que ele é precioso. Se a sua filha é menina, chama ela de princesa. Diz para ela que ela é amada, que ela é aceita, que ela é querida. Dê atenção. Crianças hiperativas é uma forma que elas agem para querer a atenção do pai e da mãe. Então, tudo aquilo que ela não recebeu e ela não consegue expressar. Criança não consegue expressar através da palavra, então ela vai expressar através dos sintomas. Então, veja bem, crianças até os 7 anos de idade, ela suga todas as emoções da mãe. Então, uma dor de garganta numa criança em forma repetida é algo que quem está doente não é a criança, mas é a mãe que precisa ser curada. É algo que a mãe precisa botar para fora e não bota, e a criança tá sugando como uma esponjinha. Podia aqui ficar falando várias horas assim sobre doenças, a gripe, a rinite. Outra forma também de doenças emocionais são as dermatites, né? As pessoas que não conseguem colocar para fora suas emoções, suas dores, nem ela sabe por que ela sente aquele vazio, e ela busca em outras coisas, ela busca em jogos, ela busca em relacionamentos tóxicos, ela busca em pornografia, em sexo ilícito, ela busca em comida, em bebida, em álcool, para preencher um vazio que não vai preencher. Pessoas que comem demais, olha só, estava lendo hoje, pessoas que comem demais, tem algo relacionado com a mãe, porque a pessoa é uma falha, é algo ali que precisa ser quebrado, algo que precisa ser perdoado com relação à mãe, porque a alimentação está relacionada à mãe. A pessoa que primeiro nos nutre é a mãe, através do alimento, através do amor. Então, aquela mãe que amamentou o filho, não olhava no olho porque não tinha tempo. Tudo isso repercute no emocional da criança. E tudo que não é curado lá na infância é trazido para a vida adulta. Tudo que nós somos hoje somos reflexo do nosso passado e precisa ser quebrado. Essa é a boa notícia. Eu tenho pouco tempo, eu tenho menos de 10 minutos, eu já vou para a parte final. A boa notícia, gente, que eu tenho para dizer para você aproveita essa oportunidade dessa live, desse conteúdo riquíssimo que eu trouxe para vocês, para vocês identificar na família de vocês o que precisa ser perdoado. Ninguém magoa porque quer. Veja bem, toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Até nós não sermos curadas, nós vamos estar ferindo. Então, mãe fere filho, a filha fere seus filhos, e isso sucessivamente de geração em geração. E aí eu estou aqui para te dizer, vamos decidir dar um basta nisso, vamos identificar as nossas dores, vamos perdoar pai, vamos perdoar mãe, porque eles fizeram o melhor que eles podiam no tempo que eles viveram. Assim como nós, e nós também, mesmo com todo esse conhecimento, nós não conseguimos fazer tudo perfeito, os nossos filhos não vão ser perfeitos, os nossos netos não vão ser perfeitos, mas vamos decidir dar um basta e começar a fazer diferente.
né? Eu já estou fazendo diferente, já identifiquei um monte de coisas erradas que eu trazia, comportamentos tóxicos e que vinha repetindo coisas com os meus filhos, e eu decidi dar um basta, porque o meu propósito de vida é todo dia em minhas orações, é pedir que Deus me mostre como é que eu posso fazer para ser uma mãe melhor, como é que eu posso fazer para ser uma esposa melhor, uma filha melhor, um ser humano melhor. Que Deus me mostre, me capacite. E a cura nós temos em Deus. Nós temos que ter temor a Deus. Todas essas feridas, só quem vai curar é Deus. Nenhum ser humano cura isso, não existe medicamento. Essa é a boa notícia, independente se você crê ou não. Se você não crê, eu vou dizer, infelizmente, então você vai continuar assim. Porque você tem que abrir seu coração. Você tem que dizer, Deus, cura-me, eu não quero mais ser assim, desse jeito. Até agora eu sou assim, eu não consigo fazer diferente, então me ajuda. Me ajuda a ser diferente, me ajuda a quebrar tudo que precisa quebrar. Me mostra o que eu tenho que fazer de diferente para que meus filhos não sejam que nem eu. E assim nós vamos, porque Deus está ali batendo, Jesus está ali batendo na nossa porta. Ele não vai entrar se nós não der permissão, né? Muitos buscam outras coisas e não existe outro caminho a não ser Jesus. O único que nos leva até Deus é Jesus. Não tem nada milagroso, não tem pedrinha, não tem mandala, não tem nada que nos aproxima de Deus a não ser Jesus. Então peça para Jesus hoje, entra na minha vida, entra no meu coração, mostra o que precisa ser mudado daqui para frente. Eu não quero mais repetir comportamentos errados, eu quero deixar um legado diferente para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para quando daqui 5, 10 anos falarem da quarentena, vocês vão dizer, nossa, naquela quarentena, olha, foi tudo de bom, assim, ó, eu pude brincar, a minha mãe brincava comigo, meu pai brincava comigo. Estou falando para quem é criança pequena, né, que está em casa. E não vão dizer, nossa, naquela quarentena lá em casa era uma batalha, era um campo de batalha, era só briga, desentendimento. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, porque em tudo há um propósito, da quarentena, e fazer diferente. Abrace mais, beije mais, valide seu filho, peça perdão se precisar pedir, ore, tenha um relacionamento com Deus, ou convida Ele para entrar em sua vida, convida o Espírito Santo para entrar em sua vida e fazer uma limpeza que Ele te mostra todos os sentimentos tóxicos, todos os traumas, tudo aquilo que está lá no teu inconsciente e que vem te travando de ser um ser humano melhor. Quebrar todas essas amarras para que o teu relacionamento seja melhor com teus filhos, com teu esposo, porque até que nós não conseguimos quebrar essas amarras, o amor, o fluxo do amor, ele fica interrompido. E aí aquela pessoa, ela não consegue expressar seus sentimentos. Ela até gostaria, mas ela não consegue expressar o sentimento, ela não consegue dizer eu te amo para um filho, ela não consegue dizer eu te amo para o marido, porque o fluxo do amor está trancado por causa dos sentimentos tóxicos, da amargura, da rejeição. Então, perdoe, gente, perdoe. Seja lá quem for que te feriu, perdoe e comece uma vida nova, uma vida próspera. E viva tudo aquilo que você nasceu para ser. Você é um ser especial, abundante, com todas as possibilidades. Mas ninguém é abundante sem honrar quem deve honrar e sem perdoar quem deve ser perdoado. Ok? Está encerrando aqui, então eu quero agradecer, gente, a todos vocês que estiveram comigo. Tenho certeza que eu trouxe um conteúdo muito especial para vocês. Agradecer a cada um que nos escutou e que ainda irão nos escutar. E eu quero profetizar na vida de vocês que a partir de agora vocês possam fazer diferente, que vocês decidam ser agentes transformadores da história. Saiam da cama da vitimização, de ficar só lembrando e comentando o que passou. O que passou, passou. Olhe para o passado para tirar um aprendizado do que você pode fazer de diferente daqui para frente. E toma as rédeas da sua vida, seja autorresponsável. Decida fazer diferente daqui para frente. Decida deixar um legado de amor, de carinho, de transformação na vida dos seus filhos, netos e bisnetos. Beijo grande, Deus abençoe tua vida. Obrigado por estar comigo, foi um prazer, uma honra muito grande e até breve.